Você vai ouvir agora Assuntos da Comunidade. Assuntos da Comunidade. E nos assuntos da comunidade, hoje estaremos falando com o Dr. Gustavo Gemignani. Bom dia, Dr. Gustavo. Bom dia a todos. Agradeço o convite imensamente. Vamos ver o que a gente consegue colaborar um pouco com o pessoal. Seja muito bem-vindo, Dr. Gustavo Gemignani. É advogado criminal, é isso? Isso, atuando na área criminal já há quase 10 anos. Ótimo. Dr. Gustavo, hoje nós vamos focar em um caso, não sei se polêmico, se já definido ou não, mas que, entre aspas, não chocou porque o nosso Brasil já está acostumado a esses choques. E está se tornando banal matar, não ser resolvido, ser condenado, ser absolvido. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre goleiro Bruno, sobre a soltura e retorno à prisão, prisão preventiva, estas questões que envolvem, evidentemente, o direito. Doutor Gustavo, o que levou o goleiro Bruno a ser solto depois dos cúmplices, os supostos cúmplices, é assim que se fala juridicamente, estarem presos, serem condenados? O que levou ele a ser solto, por favor? Então, o goleiro Bruno ele foi primeiramente julgado pelo Tribunal do Júri e nessa ocasião, ao proferir a sentença, a magistrada entendeu por manter a prisão preventiva dele, que é algo excepcional, já que o processo teria chegado pelo menos ao primeiro passo dele, que seria a sentença de primeiro grau, né? A sentença ali dada pelo Tribunal do Júri. E então ele permaneceu preso por muito tempo e recentemente, agora no mês de fevereiro, final de fevereiro, depois da impetração de um habeas corpus pela defesa do goleiro Bruno, o ministro Marco Aurélio, no Supremo Tribunal Federal, que é o maior tribunal aqui do nosso país, entendeu em medida liminar, ou seja, numa medida singular, unicamente pelo ministro Marco Aurélio, entendeu por soltá-lo em razão do longo tempo de prisão preventiva. O goleiro Bruno não estava preso definitivamente, ele não estava preso para cumprir a pena dele, mas sim preventivamente. Eu quero fazer uma parte, doutor Gustavo. Como é que é essa história de prisão preventiva? Tem gente que está 4, 5 anos preso aí. Exato. Isso é um absurdo, isso não deveria ocorrer. E não se tem na legislação hoje um tempo máximo de prisão preventiva. E não contempla isso aí, não? Ele vai ficar preso até que um ministro, alguém determina, solta porque está muito tempo São preso. As peculiaridades do caso que determinam essa questão. Aham. Então temos alguns casos em que a probabilidade da pessoa voltar a cometer delitos é bastante evidente, então isto é um dos motivos que fundamenta, né, a prisão preventiva. Nós temos casos onde as pessoas acabam intimidando testemunhas do fato ou até tendo indicativos de que essa pessoa pode empreender fuga, pode sair do país, enfim, são esses os motivos hoje que permitem uma prisão preventiva. Acontece que a lei ela não estabelece um prazo máximo de prisão preventiva. Então são as peculiaridades do caso. Então às vezes um processo com muitos réus, muitos acusados, ou um processo muito volumoso, acaba sendo utilizado, essas circunstâncias acabam sendo utilizadas para justificar uma prisão preventiva bastante alongada. O que a nosso ver, eu que trabalho bastante com essa área e em especial na defesa, é um absurdo, isso não deveria ocorrer, porque a prisão preventiva não é a prisão definitiva, que aí sim a pessoa estaria cumprindo a sua pena, né? O senhor tinha parado, eu interrompi quando o senhor falava sobre ele ter solto por Isso, foi uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio. Este é um ministro que já há bastante tempo ele tem decisões muito calcadas, muito baseadas na Constituição, e isso é aquilo que a maior parte dos advogados criminalistas defende. Os princípios da Constituição Federal devem ser sempre observados em primeiro plano, e este ministro entendeu que ele deveria ser solto pelo alongado tempo que ele já estava em prisão preventiva. Ele estava preso preventivamente há mais de 6 anos. Este ministro libera ele e agora, recentemente, nós vimos que a liminar deste ministro, que é quando o ministro fala sozinho, então ele sozinho decidiu liberá-lo, vieram os demais ministros e disseram, não, ele tem que voltar à prisão. E agora por outros motivos, enfim, eles trabalharam a ideia do crime hediondo e tudo mais. Nós vamos entrar nessa pergunta aí, mas eu quero ainda aqui nessa questão da liminar. Isso. Doutor Gustavo,
não é pelos lindos olhos do Bruno, pelo cabelo encaracolado dele, ou pela estatura dele, ou por ser um bom ou mau goleiro, que o ministro resolveu soltá-lo. Vou usar essa terminologia um tanto quanto chula. Alguém aperta ele, alguém fala com ele, né? Ou ele revira aquele baú de processos e, ó, isso aqui eu vou soltar. Na verdade, obviamente pode sim alguém ter conversado com o ministro, isso é absolutamente comum, normal, qualquer advogado hoje pode sim pedir uma audiência com o ministro que está com um processo seu. Claro que, no caso do goleiro Bruno, é um caso de destaque, é um caso que todos conhecem, então, creio eu não posso afirmar que tenha tido... No terreno das hipóteses. Não sou advogado, enfim, não sei os meandros do processo. Não sou advogado do Bruno, né? Mas o que deve ter acontecido é o processo ter seguido o seu trâmite normal. O habeas corpus é uma medida de urgência, então ele sempre vai ter um andamento mais rápido do que um processo que leva à condenação ou absolvição de alguém. O habeas corpus é sempre um processo paralelo ao processo principal que busca acabar com um constrangimento ilegal. Esse constrangimento ilegal necessariamente tem que estar impedindo o livre ir e vir das pessoas. Então ele tem sim um andamento rápido, né? E qual o motivo dele ter retornado à prisão? Qual a solidez de motivos apresentados para que ele retornasse à prisão? Hoje, uma pessoa pode ficar presa preventivamente se a soltura dela, a permanência em liberdade, representar risco à ordem pública ou à ordem econômica, e isso é um conceito muito amplo. Quem é que diz o que representa risco à ordem pública ou não? Mas, doutor, o Bruno estava trabalhando comprovadamente, é um cidadão comprovadamente, ou aparentemente, eu vou ficar mais do termo aparentemente, um cidadão pacífico, estava lá exercendo a sua profissão. Que perigo ele oferece? Exato. Ao meu ver, ele não oferece perigo nenhum, até porque, por ser muito conhecido, todos os holofotes, todos os olhos da mídia e de todos estão em cima dele. A dificuldade que ele teria de cometer um novo delito seria muito grande. A dificuldade que ele teria de fugir seria muito grande, de ele buscar interferir nas testemunhas do processo, menor ainda, já que o processo em si já ocorreu em quase sua totalidade, né? Até porque acredito que o interesse dele é, entre aspas, se limpar perante a sociedade. Ele é novo, né? Perfeito, perfeito. Isso é algo que tem que ser sempre levado em consideração. Um dos fundamentos de uma pena é que a pessoa possa, depois de cumpri-la, se reinserir na sociedade, né? E isso é pouco visto hoje em dia porque há uma pecha muito grande, há um peso muito grande naquela pessoa que sai do sistema carcerário, né? Esse é um preconceito, né? Sem dúvida. Terrível. Sem dúvida. A sociedade rebenta com o cidadão. Continuando, doutor Gustavo Gemignani, qual a diferença entre a prisão preventiva e a prisão definitiva? Então, a prisão preventiva, ela é uma prisão processual. Ela entra no rol de prisão provisória. Junto com a prisão preventiva temos a prisão temporária, mas não é o nosso assunto hoje. E a prisão preventiva, ela é naqueles casos. Então, risco à ordem pública ou à ordem econômica, é a conveniência da instrução criminal, ou seja, a pessoa está coagindo testemunhas, mexendo em provas que podem ser necessárias para descobrir se ela foi culpada ou não, e também assegurar a aplicação da lei, ou seja, ela pode fugir. Esses são os motivos que devem ser verificados para prender alguém preventivamente ou não. Se essa pessoa não tem qualquer indicativo, e vamos lá, os indicativos devem ser concretos, não pode ser algo que se passe na cabeça de alguém, ele pode fugir. Qualquer pessoa pode fugir, mas existem indicativos de que ela vai fugir. Ela pode intimidar testemunhas? Pode, mas eu tenho algo concreto nesse sentido? Enfim, são essas questões que devem ser avaliadas para estabelecer a prisão preventiva. Em paralelo a isso, temos a prisão definitiva, ou seja, a pessoa já foi julgada, foi condenada, já passou por todo o sistema recursal, foi primeiro grau, segundo grau, enfim, chegamos ao trânsito em julgado dessa condenação, ou seja, não tem mais recurso, agora você vai cumprir sua pena. Esta é a prisão definitiva. Agora o senhor vai cumprir a pena, vai terminar ela e aí sim vai voltar à sociedade. São coisas completamente diferentes. A prisão preventiva da prisão definitiva, né? Isso não tinha acontecido com o Bruno na questão da... E não acontece, isso é muito comum, infelizmente é muito comum, mas embora não seja uma justificativa jurídica, digamos assim, nós vivemos hoje num mundo que é muito
as pessoas andam com muito medo, né? Alguns doutrinadores, alguns autores chamam isso de sociedade de risco. A gente vive constantemente com medo. E o Poder Judiciário se vê na obrigação de dar uma resposta à sociedade. E acredito sim que o Poder Judiciário deva dar uma resposta à sociedade, mas sempre baseado na lei. E sair prendendo as pessoas preventivamente porque houve clamor social ou porque o crime é grave, enfim, estes não são motivos jurídicos, não são motivos legais para se estabelecer a prisão de alguém preventiva, né? Claro que isso que vou falar agora não é pauta de hoje no nosso trabalho, mas talvez seja por isso que os políticos brasileiros, todos eles correram para que o fórum privilegiado, para que o abuso de autoridade seja votado, tudo isso aí, para que as pessoas não sejam, entre aspas, presas como a Polícia Federal está prendendo, muito embora os que estejam sendo presos, indiciados, citados, seja lá o que for, evidentemente terão que ter culpa no cartório, porque são nomes no país de famílias ilustres na política que estão enlameados para todo sempre aí. Não adianta dizer que é inocente, agora foram enlameados. Então, claro que não é tema de hoje, mas o senhor fica à vontade. Não, sem dúvida, essa questão política que nós vivenciamos hoje, eu avalio de uma forma um pouco diferente, porque eu acho que as coisas estão mudando. Até mesmo, embora eu acabei de dizer que a resposta ao cidadão não deva ser visto como um motivo para prender alguém preventivamente, isso está ocorrendo e isso está alertando todos aqueles que querem cometer um delito, em especial na política, porque com o papel da mídia ao noticiar, e é extremamente legítimo, isso é correto, acho que deve sim ser noticiado, porque o processo ele deve ser público, deve todo mundo ter acesso a ele. As pessoas, acredito, ou pelo menos espero, tenho essa esperança de que os políticos estejam pensando 2, 3, 4, 5 vezes antes de se colocar numa empreitada criminosa para desviar dinheiro público, atos de corrupção, enfim. Isso acaba tendo um efeito positivo, mas ainda trabalhando uma análise técnica, que é o meu papel como advogado, como operador do direito, não são motivos para levar alguém à prisão preventiva. Bem, nós falamos aqui sobre a prisão preventiva e a prisão definitiva. E o que é a execução provisória da pena, doutor Gustavo Gemignani? Então, ao longo do ano passado, no início do ano passado, acredito que meados ali do primeiro semestre, surgiu uma decisão que modificou o que vinha se entendendo há muitos anos pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, é bom que fique claro, é a mais alta corte brasileira, é a corte que analisa a ofensa, analisa o direito constitucional, aquilo que diz na Constituição. E por muitos e muitos anos se entendeu que uma pessoa só poderia ser presa em razão de uma condenação após o trânsito em julgado, ou seja, após o encerramento total. Não posso mais recorrer, então agora o senhor vai ser preso em razão da sua condenação. Porém, lá no início do ano passado, passou-se a se entender que, quando o segundo grau confirma uma condenação, já se pode colocar a pessoa a cumprir a pena definitiva, mas de forma provisória. Não seria uma prisão preventiva, mas sim uma prisão em razão da condenação, que, embora não seja definitiva, porque ainda temos recursos para serem julgados, enfim, já se permite. Isso se deu basicamente para dar uma resposta à sociedade. Desculpe-me a ignorância, Diga. a interrupção. Quantas instâncias, quantos graus, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, até onde vai isso? Basicamente, e isso também foi um dos fundamentos para a alteração dessa posição, basicamente nós temos dois, porque é o primeiro e o segundo grau, porque é onde se discute fato, fez ou não fez. Quando se chega em Brasília, que nós temos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, tecnicamente não se discutem mais fatos. Ninguém vai discutir se o senhor cometeu ou não aquele ou este delito. Se discute a questão jurídica. Essa causa de aumento de pena foi bem aplicada ou não foi? Isso aqui é um crime ou não é? Porque o direito ele não é uma ciência, ele não é uma matemática. Então, permite diversas interpretações. Sim. Mas, basicamente, nós temos dois e alguns falam nesse terceiro grau de jurisdição, que seria Brasília, dividido entre STJ e STF. Mas, basicamente, temos dois. E o princípio da presunção de inocência? Como é que fica? Pois então, com a execução provisória da pena, e essa foi a grande discussão que surgiu, era
a ofensa a esse princípio constitucional, que diz nada mais, nada menos do que a pessoa só será considerada culpada e por isso sofrerá as consequências dessa culpa, dessa condenação, no momento em que a condenação criminal tiver transitado em julgado. Transitar em julgado é aquilo que nós já falamos, de não ter mais recursos, acabou, não tem mais o que fazer. Então, o princípio da presunção de inocência, ele, a meu ver, ele acaba assim sendo ofendido no momento em que eu passo a executar uma pena provisoriamente, uma pena que seria derivada da condenação e não é uma prisão preventiva, eu passo a executar isso provisoriamente antes de acabar, antes de realmente não ter mais o que fazer. E não é pouco comum, não, que já em Brasília, STJ, STF, as condenações que foram confirmadas em segundo grau e que permitem a execução provisória venham a ser reformadas. Então as pessoas muitas vezes acabam cumprindo uma pena provisória que lá na frente vão dizer para ele, não, o senhor não precisava ter cumprido. Doutor Gustavo Gemignani, não falamos no Bruno agora. Se uma pessoa é presa preventivamente e depois absolvida, como fica? Pode pedir indenização ao Estado? Então, poder pode. Processos contra o Estado são longos, são custosos, são trabalhosos, enfim. Mas hoje o que se vê é um entendimento... O direito de processar o Estado é evidente. Eu fui preso preventivamente, depois o processo veio lá e disse, olha, o senhor não tinha que ser preso porque o senhor inclusive é inocente. É evidente que eu sofri um dano, é evidente que eu fui preso e eu não deveria ter sido. Mas, por se tratar de prisão preventiva, hoje o judiciário entende que não gera uma indenização, e isso vamos deixar claro que teria que se analisar cada caso a caso, né? Mas no geral não gera uma indenização, porque o Estado ele está no seu poder-dever. Naquele momento se entendeu que a pessoa deveria ser afastada da sociedade, por um daqueles 3 motivos que já conversamos, e por isso, naquele momento, ela foi retirada da sociedade e colocada no cárcere. Agora, é um poder, sim, é um direito do cidadão que foi injustiçado, digamos assim, a buscar uma indenização do Estado. Alguns ganham, mas aí se analisa cada um dos casos, enfim, as particularidades de cada um deles. Mas é um direito e pode ser buscado. O senhor, como profissional, já viveu uma situação como essa de defender uma situação, de processar o Estado e sair vencedor? Não, eu nunca processei o Estado, até porque eu atuo exclusivamente na área penal, né? Sim. E a gente sempre acaba trabalhando em paralelo com um colega ou outro que trabalha nessa parte de processar, buscar uma indenização do Estado. Mas já passei por diversas situações onde a pessoa foi sim presa preventivamente e no futuro veio a ser absolvida. Isso é bastante comum. E se ela for presa preventivamente e depois condenada, o que ocorre? Então, isso é bastante tranquilo. No momento que ela foi presa preventivamente e depois veio uma condenação que foi confirmada, esse tempo que ela ficou presa preventivamente vai ser descontada da pena que foi estabelecida a ela. Isso é uma situação bastante matemática. Aquilo que tu já cumpriste, tu vai ter descontado da tua pena final lá na frente. A condição social e econômica influencia nas decisões do Poder Judiciário? Então, isso é um tema bastante complicado, não é algo que se possa afirmar, mas é evidente que os casos onde a pessoa tem um acesso maior ao judiciário, e eu não digo que todos não possuam, todo mundo tem acesso ao judiciário, mas às vezes tendo condição social, uma condição econômica um pouco mais favorecida, o senhor consegue acionar advogados, às vezes mais de um, que vão ter um acesso maior ao Poder Judiciário, àquele julgador, e vão poder conversar com esse julgador e explicar coisas que às vezes nós não conseguimos explicar no papel, que é o arroz e feijão, né? Aquele trabalho mais diário de colocar um pedido no papel e mandar pro julgador decidir. Então, muitas vezes a condição social e econômica interfere sim, porque se tem um trabalho com mais afinco dentro daquela situação, daquele caso do cliente, né? Mas não deveria ser assim, porque a justiça deveria ser igualitária a todos, né? Isso não deveria interferir, não. Mas, doutor, aqui, né, eu perguntei a condição social e econômica influencia nas decisões do poder, mas por mais próximo que os causídicos possam estar junto ao Poder Judiciário,
eles simplesmente podem assolar, estarem próximos e trazer, explicarem melhor, mas influenciar no poder judiciário, isso seria antiético, não? Não, sem dúvida. Por isso até eu comecei dizendo, olha, não se pode afirmar isso. Mas sim, claro, com certeza. A prática nos mostra que há um distanciamento muito grande da pessoa com uma boa condição econômica, daquela pessoa que tem uma estrutura melhor de vida, daqueles que moram em comunidades, que têm uma dificuldade maior, enfim. Isso, não diria nem do poder judiciário, talvez até de toda a estrutura da autoridade policial, enfim. Isso é muito comum a gente ver. Se nós temos um rapaz branco que faz faculdade, que é pego com droga, e temos um rapaz negro que na verdade trabalha ali de engraxate, enfim, e é pego com droga, o negro vai ser visto como traficante e o branco vai ser visto como usuário. Isso é muito comum, não precisa andar muitos passos na rua para se ver isso. E é uma discrepância que nós temos na sociedade que deve ser, acho que diariamente combatida, porque a justiça, a lei, ela deve sim ser aplicada a todos. A própria questão dos políticos hoje sendo presos, processados, é um avanço muito grande, porque nós estamos vendo hoje a alta cúpula política do país tomando processos, enfim, conseguindo, o Poder Judiciário está conseguindo chegar a eles e puni-los, enfim, por tudo aquilo que está ocorrendo, né? Nunca se viu isso no Brasil. Doutor Gustavo, eu quero pedir licença para o senhor agora, 10 horas e 25 minutos, daqui a pouquinho mais eu volto com o doutor Gustavo. 10 horas e 32 minutos e na manhã de hoje nós estamos conversando com o doutor Gustavo Geminiani. Olha, nós falamos aqui basicamente sobre o goleiro Bruno, soltura e retorno à prisão preventiva e uma série de informações que o doutor Gustavo trouxe. Doutor Gustavo, nesse, entre aspas, como se diz aí, televisivamente falando, bloco final, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para fazer um apanhado sobre o que falamos ou não, ou colocar mais alguma coisa que não foi falado. Eu quero colocar que o doutor Gustavo atende no telefone, anota aí, se você gostou. Também você pode ligar agora no 3031-0021 e fazer a sua pergunta, também no WhatsApp, 8926-2337. O doutor Gustavo Geminiani atende no telefone 998-211-030. 998-211-030. Bem, fique à vontade, doutor Gustavo, para esse último bloco. Então, para fechar mesmo, deixar claro que, até mesmo para a gente focar na questão do goleiro Bruno, se no final de fevereiro foi determinada a soltura dele por um único ministro, agora nós tivemos, na semana passada, a determinação de retorno à prisão, e agora porque os ministros, em conjunto, eles entenderam que o delito sendo um delito de gravidade, um delito hediondo, enfim, ele deveria voltar à prisão e ainda dentro de uma prisão preventiva. Só para deixar isso bem fechado, porque ele foi solto sim, mas logo determinaram que ele retornasse, e isso é comum dentro do direito. E, em paralelo a isso, agradecer o convite, foi com... Eu gostaria de voltar um pouquinho aqui. Quem determinou que ele fosse preso? O senhor disse lá que uma liminar emitida por um ministro, isso. Pronto, acabou. O ministro emitiu a liminar, ninguém contestou. Agora, quem pede a prisão do Bruno de novo? Pois então, é que o funcionamento do habeas corpus ele é um pouco diferenciado. Logo que o habeas corpus chega nas mãos de quem vai julgar, ele vem com um pedido liminar, ou seja, é um pedido primário, é um pedido logo de início. O ministro viu, entendeu que deveria sim ser solto e soltou. Só que sempre, todo o habeas corpus, ele vem com esse pedido liminar, quase todos, e depois essa decisão liminar, ela vai ser levada aos demais ministros. E eles podem confirmar essa soltura ou então determinar por maioria, porque aquele que já determinou solto vai continuar dizendo que deve ser solto, né? E podem por maioria agora dizer, não, o senhor está errado, o senhor não deveria ter soltado ele, então agora nós em maioria vamos determinar que ele retorne. E foi isso que aconteceu. Não, perfeito. E, então eu estou querendo agradecer a oportunidade, é com imensa satisfação que eu vim a Canoas hoje para colaborar com a comunidade mesmo. Acho importante que, em primeiro
primeiro ponto, assim, que todos tenhamos conhecimento. Eu acho que o conhecimento hoje está aí para quem quiser obtê-lo, né? É a internet, é a rádio, é a televisão. Então, o conhecimento da lei, o conhecimento dos limites do Estado sobre a nossa liberdade é muito importante, até para que a gente possa saber o que eu posso ou não fazer, o que vai me gerar um processo, o que vai me gerar eventual restrição da minha liberdade, enfim, porque isso não pode jamais ser utilizado para dizer, eu não sabia que isto é crime, eu não sabia que eu sendo processado eu não poderia falar com uma testemunha, eu não poderia viajar para tirar férias. Isso tudo são elementos que podem sim fazer com que uma prisão preventiva venha a ser decretada, e aí depois fica difícil soltar a pessoa, enfim. Então é importante, acima de qualquer coisa, que todos tenhamos informação, e a informação está aí para qualquer pessoa, né, ao alcance de todo mundo. Quero agradecer muito ao Dr. Gustavo Gemignani pela sua vida, e evidentemente que ele vai retornar outras vezes, se assim o quiser, para que nós possamos continuar falando sobre essas situações vigentes, atuais, palpitantes no país. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você ouviu Assuntos da Comunidade. CSFM.